Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, porque isso depende muito do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Essa aula é voltada para os alunos do 8º ano do Colégio Alfenísia Freire, tá? E aí a gente vai trabalhar com o livro didático, então pega o livro de vocês, abram lá no capítulo 8, página 88, Nascimento dos Estados Unidos da América. Então, pegou o livro? Tá, tô esperando. Mentira, sei que vocês já estão com o livro na mão. Dando continuidade aqui, a gente vai trabalhar inicialmente com esse nascimento dos Estados Unidos. Uma primeira parte da aula, depois a gente vai com a segunda parte. Depois, não importa agora. E a gente tem lá, na página 88. Com área de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, dividido em 48 estados e um distrito federal, os Estados Unidos são atualmente um dos países mais importantes que existem. Fato. Além de gerir a maior economia do mundo, o governo norte-americano tem o maior poderio bélico do planeta, o que torna o país peça central na manutenção da ordem mundial sob a qual vivemos. O que é um poderio bélico? Ah, bélico vem de beleza, professor. Não, idiota. Ou fofo. Não, amados, né? Poderio bélico. Bélico significa armamento. Armamento bélico. Armamento. Quer dizer, bélico significa guerra. Quando a gente fala de poderio bélico, armamento de guerra. Exatamente. O poderio dos Estados Unidos da América, por sinal, não vou chamar eles de americanos, mas sim de estadunidenses, porque americanos somos todos nós. Seja lá do Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Jamaica, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e assim por diante. Somos todos americanos, né? Mas alguns americanos do norte, americanos do sul, sul-americanos, norte-americanos. Enfim, vocês entenderam, né? Mas vamos tratá-los como estadunidenses. Então, e aí é importante que a gente veja que eles têm realmente, como ainda hoje são os Estados Unidos, está no plural, são o país mais forte economicamente do mundo, apesar de a gente ver uma grande força nos países europeus, Japão, China e tal, mas os Estados Unidos ainda é a principal potência do mundo em relação à economia e em relação a esse poderio bélico. Por isso que eles têm as decisões dos Estados Unidos acabam afetando toda a economia mundial, acabam afetando toda a ordem mundial no geral. Se eles resolverem guerrear contra alguém, fala assim, somos os Estados Unidos da América, vamos invadir um país assim bem mequetrefe, bem bosta mesmo, vamos invadir o Brasil. A gente vai jogar o que nele, se não tem poder bélico? Vai jogar cloroquina nos bichinhos, porque tem 18 milhões lá em cloroquina? Não vai. Vai fazer o quê? Vai jogar meme em cima deles. Os brasileiros são os melhores nos memes, né? Isso é verdade. Mas se os Estados Unidos resolver invadir qualquer país no mundo, sozinhos, contra o outro país sozinhos, não sei se Coreia do Norte, Rússia tal, talvez se aproxime um pouquinho desse poder. Mas se eles resolverem atacar qualquer país do mundo, provavelmente os Estados Unidos vai acabar ganhando. Vai perder muito dinheiro? Vai morrer muita gente? Vai. Mas provavelmente eles vão ganhar porque o poderio bélico deles, o investimento que eles têm em armas, em porta-aviões, em aviões, em helicópteros, em tanques, nisso, né, é muito grande. Enfim, no entanto, nem sempre foi assim. Formado por meio da reunião das 13 colônias inglesas da América do Norte, os Estados Unidos começaram a sua ascensão com a sua independência, que marcou o nascimento da primeira nação do continente americano. Primeira nação do continente americano. Primeira nação independente, no caso. Porque, se a gente for levar em consideração que o Brasil foi o primeiro país da América a ser encontrado, né? Achado, assim. Mas em relação
a se tornar independente, os Estados Unidos acabaram se tornando muito antes do Brasil, né? Todo o processo de formação dos Estados Unidos foi completamente diferente do Brasil também. E a gente vai explicando aqui no decorrer dessa aula. E a gente tem lá, na página 89, o seguinte. As 13 colônias inglesas na América do Norte eram Massachusetts, Nova Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nova York... Não, brincadeira. Massachusetts. Não falem cuspindo. Cadê? Bota aí Ariel pra falar. Vou mandar gravar. Viu? Massachusetts, Nova Hampshire, Rhode Island, Connecticut, foram essas as colônias do norte. Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey, pô, nome bem mais fácil, né, gente? E Delaware, são colônias do centro. Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Olha, só nome de mulher, né, gente? Maryland, ilha... Land é ilha? Não, Island que é terra. Maryland é a terra de Maria. Virgínia, as Carolinas do Norte e do Sul. Olha, Carol. E Geórgia. São as colônias do Sul. Enfim, vamos voltar aqui. Nelas se desenvolveram tipos distintos de colonização. Olha só. Isso é interessante até mesmo para a gente conseguir compreender o que foi a própria Guerra da Secessão. Guerra dos 7 anos, depois a Guerra da Secessão. A gente vai entrar nesses detalhes logo mais. O comércio entre as colônias do Sul e a burguesia britânica foi acentuado. Os gêneros agrícolas coloniais eram revendidos pela burguesia ao mercado consumidor europeu. E os colonos importavam produtos manufaturados da Inglaterra. Isso aí não vai acabar se diferenciando muito do que acontecia no Brasil ou nas outras colônias dentro da América, né? Tanto as colônias espanholas quanto a colônia portuguesa, nesse caso a colônia inglesa também, né? Porque os produtos que eram feitos, a agricultura, toda a produção agrícola que era feito nessas colônias eram simplesmente pegas, pertencia a quem? A colônia? Não, dificilmente, pertencia à própria metrópole. E aí o comércio que era feito era justamente com essa metrópole e a partir dela, ainda que você consiga se vender diretamente, por exemplo, pertence à Inglaterra, mas você consegue vender diretamente dos Estados Unidos para a França. Só que essa venda, ela é intermediada pelos ingleses. Então, parte do faturamento vai justamente para a mão dos ingleses. Nesse caso, assim como acontecia com as outras colônias. Então eram revendidos pela burguesia britânica, inglesa, que estava lá nos Estados Unidos, tomando conta do Paranauê todo. E os colonos importavam produtos manufaturados da Inglaterra. Os Estados Unidos eles só poderiam comprar da Inglaterra, né? As colônias do norte e do centro tinham relativa autonomia comercial e administrativa em relação à metrópole. Nelas eram produzidos artigos manufaturados, comercializados com as Antilhas e a África. Assim, formou-se nessas colônias um grupo social que acumulou capital, investindo em seus negócios, o que propiciou o desenvolvimento colonial. Além disso, os colonos tomavam decisões relativas à administração pública sem consultar o governo inglês. Aí, como é que funciona essa parada? As colônias do norte e do centro dos Estados Unidos, eles tinham uma certa autonomia. Eles conseguiam ter suas decisões independente dos ingleses. Eles não precisavam bater o fio lá para a Inglaterra. Hello, Elizabeth. Eu preciso vender aqui uma coisa para os africanos, para os antilhenses. Então, como é que eu faço aqui? Mando para vocês? Não. Chegava assim. O que? Elizabeth? Zorra nenhuma. Eu mesmo vou levar minha parada lá para a África. E aí eles faziam isso. Ao contrário do Sul, que dependia exclusivamente da Inglaterra para poder fazer qualquer coisa, né? Cachorrinho de madame.
E aí então, dentro do norte e do centro, os colonos, a burguesia que vivia nesses estados, nessas colônias, eles tinham uma possibilidade maior de acumular riqueza. Se você acumular riqueza, você consegue muito mais desenvolver aquilo para você. É um capital, é um dinheiro que está sendo seu. Não precisa simplesmente chegar, o que você enriqueceu aqui, você chegar e devolver para a Inglaterra. Não, era seu, você conseguia fazer todo o desenvolvimento do local mesmo onde você está, onde você mora, onde você trabalha, né? E aí, o que é que vai rolar? Uma coisa que é interessante a gente dizer também, que assim, que acaba sendo bastante diferente do que aconteceu aqui no Brasil, que o tipo de colônia era diferente. Tá? O tipo de exploração desses países, o tipo de povoamento desses países acabou sendo diferente, dos Estados Unidos e do Brasil. Por quê? Na colônia inglesa havia uma ideia muito maior de povoamento, de ser uma nova Inglaterra, que é diferente do Brasil. O Brasil era uma colônia de exploração. Os portugueses, os espanhóis, os holandeses, os ingleses também, eles estavam muito mais preocupados em explorar a terra, explorar as riquezas que eles conseguiam encontrar na terra. Abrir a janela para ventilar, entrar mais sol. Eles conseguiam... Vai cair um toró da zorra. Eles conseguiam... Eles buscavam explorar as riquezas naturais, vai em busca do pau-brasil, vai em busca de animais exóticos, vai em busca das plantações, dos minérios, dos recursos minerais que existiam aqui no Brasil. E enquanto que nos Estados Unidos havia uma ideia de realmente de povoar aquela terra para ser uma nova Inglaterra, para ser uma extensão da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Né? E aí aconteceu que esse desenvolvimento se deu também muito por conta de diversos religiosos que estavam sendo perseguidos lá na Inglaterra, principalmente porque a gente tinha um embate muito grande entre o catolicismo e o protestantismo. Remonta aí a ideia da reforma protestante, como é que ocorreu, a perseguição à igreja católica, tacando porrada no povo assim, queima ela, bruxa! E aí o que é que você vai ter? Muita dessa galera, muitos desses religiosos, muitos desses cidadãos que se sentiam perseguidos lá na Inglaterra, lá na Grã-Bretanha, vão falar assim, vamos buscar uma nova vida, vamos procurar um lugar massa, como os Estados Unidos era um local que pertencia à Grã-Bretanha e tinha toda a estigma de ser uma nova Inglaterra, uma nova Bretanha, eles resolveram migrar para lá. Então havia um sentimento de pertencimento. Por que a gente fala tanto que o patriotismo do estadunidense é tão forte? Porque desde o início do processo de colonização da Nova Inglaterra, dos Estados Unidos, eles tinham essa ideia de cidadania, de chegar lá e dizer assim, eu sou morador daqui, eu quero construir a minha vida aqui. Eu quero fazer o local que eu estou crescer. Eu pertenço a esse local. Aqui no Brasil, a partir da perseguição dos indígenas, dos negros africanos que foram escravizados e trazidos para cá, eles não tinham esse sentimento de pertencimento ao local. Os portugueses, os espanhóis, os holandeses, os ingleses que vieram também para o Brasil, eles não tinham ideia de pertencimento local. Eles vinham para enriquecer e depois voltar para o país deles. Não quero saber de pertencer a esse local. Vou construir minha casinha aqui, vou explorar o máximo possível. Quando tiver bem de vida, vou passar isso aqui pro meu filho e vamos embora. Tô nem aí para o restante daqui. Estados Unidos, o processo de formação da sociedade foi diferente.
Eles tinham essa ideia realmente de migrar para lá para poder se tornar cidadão de lá. E aí a gente vem para a Guerra dos Sete Anos. Entre 1756 e 1763, na Guerra dos Sete Anos, por que se chamou Guerra dos Sete Anos? Porque durou 7 anos. França e Inglaterra disputaram áreas de exploração colonial na América do Norte. O conflito assumiu proporções internacionais. Os franceses receberam o apoio da Áustria, enquanto os ingleses receberam o apoio de Portugal e da Prússia. Para impedir o avanço dos ingleses sobre os territórios a oeste das 13 colônias, oeste, esquerda, se lembre sempre do que? Direita, esquerda, leste, direita, ambos começam com consoante, oeste, esquerda, ambos começam com vogais, nunca mais esqueçam disso. Então, para impedir o avanço dos ingleses sobre o território a oeste das 13 colônias, porque as 13 colônias elas ficavam justamente no litoral, os franceses se uniram a algumas nações indígenas e construíram diversos fortes, desde o rio São Lourenço, ao norte, até o rio Mississippi, ao sul. E aí vocês veem no mapa, que tem aí na página 89, constando algumas dessas informações. As possessões, as aquisições, o que pertencia a cada grupo, né? Os britânicos, franceses, espanhóis e território indígena. Hoje a gente já não encontra mais indígena nos Estados Unidos porque os desgraçados desses ingleses, dos franceses, dos espanhóis, esse sacana todo que invadiu os Estados Unidos, mataram todos os indígenas. Rebande dizendo-se que não é legal. Derrotado na guerra, a França perdeu parte do Canadá para a Inglaterra e a Louisiana para a Espanha, além de algumas ilhas das Antilhas e entrepostos comerciais que mantinha na Índia. Do outro lado, foi favorecida a expansão inglesa e de colonos das 13 colônias para o oeste da América do Norte. E aí vocês veem que interessante, até porque no norte dos Estados Unidos e praticamente em todo o Canadá se falam francês e inglês. O Canadá, inclusive, tem como língua oficial as duas línguas, tanto inglês quanto francês. Ao norte do Canadá, a língua deles, original, a língua mais falada, a língua oficial é o francês e secundária é a língua inglesa. Isso por conta de todo esse processo de colonização e esse processo que vocês veem que quando aqui falar, a França perdeu parte no Canadá para a Inglaterra, que foi mais a região sul do Canadá, que pertencia lá à França e acabou indo sob domínio da Inglaterra, né? E a Louisiana acabou indo para as mãos da Espanha. Não é à toa que, você vê, eles têm a proximidade do México, que é o vice-reino da Nova Espanha. É simplesmente parte da região do México. A gente vai falar em outro momento sobre esse processo de expansão até dos Estados Unidos, em que eles vão adentrar o México, vão pegar e se apossar de parte do território mexicano. Inclusive tem um estado nos Estados Unidos chamado de Novo México, que pertencia ao México, ao Velho México. Os Estados Unidos invadiram, deram o nome de Novo México ao que já era do México. Eles roubaram do México, que era do Velho México. Enfim. E aí então foi favorecida essa expansão de ingleses e de colonos das 13 colônias para a região oeste da América do Norte. Foram entrando para o restante do país. E aí, vamos lá. E a gente entra para a parte de nova política colonial, que aí a gente vai depois dividir em duas partes.
Mesmo vitoriosa na Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra teve suas finanças muito abaladas. Cara, você investe pra caramba pra conquistar um território. Então, você perde muito dinheiro, perde muita gente, perde muito dinheiro, até mesmo porque nessas guerras, quem é que... Os homens. Muitas vezes esses homens trabalhavam nos campos como camponeses, então eles acabavam se tornando soldados, deixavam de trabalhar no campo, consequentemente deixam de semear, deixam de colher, e aí você tem uma quantidade menor de produtos agrícolas para poder comercializar. E aí você joga essa galera no meio da guerra, você deixa de ganhar e você tem que gastar mais para poder manter esse povo, né? E aí o que eles precisaram fazer? Aumentaram os impostos cobrados aos colonos. A solução encontrada para reequilibrar a economia inglesa. Em 1764, o parlamento inglês aprovou a Lei do Açúcar. Olha a diabetes. Estabelecendo o controle exclusivo da metrópole sobre o comércio de produtos coloniais, como açúcar, melaço, vinho e seda. Então, essa Lei do Açúcar vai fazer o quê? Com que tudo aquilo que era produzido nos Estados Unidos, na colônia inglesa dos Estados Unidos, fosse pertencente à metrópole. Todo o faturamento que poderia ter através do comércio desses produtos ia para a metrópole, ia para a Inglaterra, e não mais para as 13 colônias. Então, se você tinha antes o norte e o centro dessas colônias do norte, as colônias do centro, tendo essa autonomia, porque eles conseguiram, com o faturamento, investir neles próprios, com a Lei do Açúcar ele vai deixar de acontecer isso. Porque o que deveria pertencer aos colonos ia para a mão dos ingleses. No ano seguinte, a Inglaterra fez mais. Instituiu a Lei do Selo. As publicações e documentos oficiais somente poderiam circular nas colônias com selo da coroa inglesa, o que comprovava o pagamento da taxa. Mandou cartinha, tem que ter o carimbo lá da Inglaterra. Para ter o carimbo, para você mandar carta, você precisa pagar uma taxa. Ou seja, mais dinheiro. Tô lá em Nova York namorando com a menina da Louisiana. Preciso mandar uma cartinha para ela muito fofa, dizendo I love you. O que é que rola? Cartinha com selo. Se lenhou, tem que pagar. Não tem telefone, não tem WhatsApp para mandar aquele emoji de coração. Meu irmão, vai mandar carta? Se não, vai ter que pagar com selo. Mandou a carta, pagou. E aí o que é que acontece? Revoltados, em 1766, os colonos exigiram a revogação da lei. Meu irmão, não vou poder mais mandar minha cartinha para Mary? Não. Taca-lhe pau, doido. Os rebeldes, cujo lema era No taxation, nenhum imposto sem representação. No taxation without representation. Reivindicavam ainda sua participação nas decisões do parlamento inglês. Então, se o parlamento inglês, se a Inglaterra quer mandar aqui nas 13 colônias, a gente precisa ter também um representante lá dentro. Se eles querem tomar determinadas decisões que afetam as nossas decisões aqui, a gente precisa ter gente nossa, representantes nossos, também lá no parlamento inglês. Afinal de contas, por que é que a gente morando aqui, a gente trabalhando para construir uma cidade aqui, construir novos estados, construir um novo país, uma nova Inglaterra aqui, por que é que a gente não vai poder decidir sobre as nossas vidas? Por que a gente não vai poder decidir sobre os nossos futuros? Então,
é necessário que a gente tenha uma representação também dentro do parlamento. Depois de ter recuado e anulado a lei do selo, em 1773, a Inglaterra decretou a lei do chá, que obrigava os colonos a comprar somente chá indiano vendido pelas companhias de comércio inglês. Chá era muito importante, né? O chá das 5 na Inglaterra. Pega o chá, levanta o dedinho, tirando minha xícara natalina. Pega o chá, levanta o dedinho das 5 horas. E aí o que é que rola? Meu irmão, você só vai poder comprar o chá que é indiano, que vai ser vendido por nós, ingleses. Ah, mas eu quero comprar o chá do Brasil. Não, pode não. Mas, pô, o chá de lá do Brasil tem um negócio especial. Não, de jeito nenhum. Só pode o chá indiano que é vendido pelas companhias inglesas. Você quer o quê? Quer acabar com o meu B.O., meu? Não rola não, pai. E o que é que rola? O que é que acontece? Novas manifestações de protesto ocorreram, culminando no episódio conhecido como a Festa do Chá de Boston. Só a galera da festinha com o chá de Boston, em que colonos, disfarçados de índios, invadiram 3 navios ingleses no porto de Boston e jogaram no mar todo o carregamento de chá. Pire aí, negão. Você tem um carregamento gigantesco, muito dinheiro no chá, lá no porto de Boston, lá no mar, naviozinho parado, com todo aquele chá, e de repente os caras invadiram lá, pegaram o chá, vão fazer um chá na água, quer dizer, para poder ter chá, né? Você bota o sachêzinho na água, assim, quente, pá. O que é que eles fizeram? Pegaram o chá, pegaram todo aquele carregamento, vai, quer chá, vai na água, no mar, pega lá, vai. Jogaram fora todo o carregamento, que daria muito dinheiro para a Inglaterra. Então, 3 navios ingleses, todo o carregamento de chá foi jogado na água. Revoltado, virado no estopor, virado na porra. Vão quebrar cabra tudo na porrada. Em resposta às manifestações dos colonos contra a lei do chá, o parlamento inglês criou novas leis para controlar as 13 colônias. Elas ficaram conhecidas como leis intoleráveis, que passaram a vigorar em 1774, determinando o fechamento do porto de Boston e a limitação da autonomia política colonial. Por que eles queriam fechar o porto de Boston? Porque era o principal porto para chegada e saída de produtos. Se eles fecham isso, tipo, uma forma dessas colônias ganharem dinheiro através do comércio, né? Produzem seus produtos, vendem, compram, então sai, chega a partir do porto de Boston. Se você acaba com esse local, você vai ter que procurar outros para poder enviar os seus produtos a partir de um determinado local, para você enviar os seus produtos. Só que você perde muito com isso. A localização de Boston é uma localização privilegiada para você conseguir enviar. Então, é uma diminuição de custo portuário, mas é um local que você tem uma facilidade maior para poder enviar e receber produtos. Se você fecha esse porto, irmão, você vai ter que procurar outros locais. E isso vai dificultar muito financeiramente. Construir, tal, não sei o que. Tal. E aí isso também vai, além disso, eles vão limitar essa autonomia da política colonial. Foi significativa a participação das mulheres no boicote ao consumo do chá indiano, bem como a outros produtos importados da Inglaterra. De acordo com o historiador Leandro Carnal, muitas delas aproveitaram as reuniões em que se discutiam estratégias de boicote para reivindicar maior participação política nas colônias. A imagem ao lado reproduz um desses momentos de discussão.
Eu vou deixar isso aqui para trabalhar numa aula seguinte, esse trechinho assim, porque eu vou trazer um texto bacana também sobre isso. E porque é importante esse papel da mulherada, tanto lá na Revolução Francesa, quanto aqui nessa revolta do chá, né? Nessa festa do chá, digamos assim. A participação das mulheres é essencial. Então, próxima aula a gente dá continuidade nisso aí. Valeu, galera. Falou!